Continuando a aula de puerpério, vamos lá. A gente estava falando de estria, então vamos lá. O tratamento dessa estria, tá? Então, lembra que eu falei que a gente pode trabalhar nessa estria, e aí tem que observar a cor dessa estria. Então, estrias avermelhadas, arroxeadas, eu vou ter uma estimulação de colágeno mais fácil, vou ter uma resposta melhor do que a estria esbexada. Então, como que eu vou trabalhar essa estria? Eu posso utilizar o uso do laser, tá? Geralmente é o laser superficial, o laser de hélio-leônio. O comprimento da onda dele é de 660 nanômetros. E aí eu vou estimular esse laser para produzir esse colágeno, tá? Vou proporcionar geralmente um resultado de 50% de melhora, tá? E aí eu nunca posso prometer 100%, porque depende muito do organismo da mulher, do tamanho do rompimento dessas fibras, tá? E aí eu vou estar estimulando, mas 100% de melhora de estria não podemos garantir, tá? Nunca vi. Melhora, minimiza, mas não some, não. O pili também eu posso trabalhar, contribui para essa renovação desse colágeno, tá? Eu vou proporcionar uma esfoliação dessa pele, e aí, fazendo essa dermoabrasão, eu vou atuar nos primeiros e segundos níveis dessa estria, tá? Porque essa abrasão eu não consigo ela ir muito interna. Lembra que o processo de estria começa na minha derme, ela é mais profunda, né? Ela vem rompendo de dentro para fora. Então, também minimizo com peeling, tá? Dependendo se essa estria estiver discreta, bem no início, consigo minimizar com peeling, mas também não é 100%. Aqui é aplicação de laser. Aqui é aplicação de... esse aparelho, ele é um aparelho que ele vai promover, ele vai furar, tá, essa estria, e vai passar uma corrente elétrica, tá? Baixa frequência também, mas eu vou estar estimulando o processo de colágeno através dessa... me fugiu o nome agora? Depois eu passo para vocês. Então, vai ser um processo que vai ser uma agulha, que ela vai entrar nessa estria e vai passar uma corrente elétrica, tá? Não é uma eletrolipólise, é uma eletroestimulação de colágeno, tá? O aparelho também de baixa frequência. Outro processo que o fisioterapeuta tem que atuar e de primordial importância é o processo de cicatrização, seja ela cicatrização de períneo ou cicatrização da cirurgia da cesárea, da excisão da cesárea, tá? Então, por exemplo, dependendo do tipo de via de parto que se apresentar, esse processo cicatricial, a gente pode observar, né? Se for no abdômen, no assoalho pélvico, a gente pode observar a formação dessa cicatriz. Por quê? Porque a substituição desse tecido lesado por essa neoformação de tecido conjuntivo geralmente vai gerar uma fraqueza muscular no músculo que foi cortado, né? Olha que cirurgia de cesárea mais feia, tá vendo? Cortou assim, né? E aí, às vezes, o que acontece? Essa cicatriz, essa formação de tecido conjuntivo, ela se forma de forma hipertrófica, né? Forma-se cicatrizes hipertróficas. Quando a mulher tem mais propensão para dar, como é que chama aquela cicatriz? Queloide. O queloide, ela é mais
propensa a mulheres de cor mais escura, né? Mulheres negras, e aí ela tem mais propensão a queloide, tá? Aí tem que entrar com cirurgia, com ácido, né? O dermatologista tem que aplicar. Aí não é na nossa alçada. Agora, a cicatriz hipertrófica, ela fica grande, grandinha, nós podemos minimizar ela, tá? Seja com malha compressiva, seja com massagem, tá? A massagem Sirex, que ela é mais profunda, a gente remodela o sentido das fibras, tá? Então, a gente trabalha essa cicatriz. Por quê? Isso gera aderência, tá tudo grudado. A aderência vai puxar a face muscular. Essa cicatriz aqui pode interferir na postura da puérpera, tá? É a puérpera que vai mudar a postura por causa da cicatriz, porque vai atuar na face dela, ok? Então, durante o processo cicatricial, essa coloração será inicialmente rosada, avermelhada, e depois a coloração vai ficar próxima à pele da mulher, tá? Então, a diferença, tá vendo? Da comparação de uma cicatriz hipertrófica, que a gente trabalha muito bem, e o de um processo de queloide, tá? Processo de queloide, dermatologista. A hipertrófica, a gente consegue reparar, a gente consegue minimizar, diminuir ela, tá? Aplicação de laser, aplicação de radiofrequência, massagem Sirex remodeladora, compressão, tá? Tudo isso a gente consegue trabalhar. Então, um fato importante é que a cicatriz, ela vai atingir 70% da força da pele original. Então, a pele é enfraquecida, né? Ela não vai suportar a força, a pressão que ela suportava antes, né? Ela vai diminuir 70%. Ela vai ter, aliás, só 70%, vai diminuir 30% da força dela. E esse fato vai o quê? Ele vai corroborar, o que é isso? Ele vai ser como base para não realização de episiotomia, tá? Então, o médico que já tem essa parto normal, episiotomia, parto normal, episiotomia, ele já tem aquela rotina de cirurgia, esse fato que a cicatriz ela vai ter somente 70% da força da pele original, faz com que não seja aplicada a episiotomia. É uma comprovação científica que não pode ser aplicada a episiotomia. Por quê? Esse assoalho vai perder totalmente a sua força. Né? Totalmente não, vai perder 30% da sua força. E aí, as disfunções de assoalho pélvico vão se instalar, podem se instalar, ou é um prognóstico para se instalar por causa dessa episiotomia, tá? Então, a gente não pode deixar que preconize a episiotomia como rotina cirúrgica, tá? O parto cesáreo, então, a gente pode considerar que a espessura da pele da cicatriz, quanto mais fina e discreta, melhor, tá? A direção das linhas, elas têm que ser, quanto mais perpendicular que for feita essa cicatriz, mais probabilidade de cicatriz hipertrófica, tá? Então, essas linhas, elas têm que ser mais numa direção que não seja perpendicular, tá? E a qualidade da sutura. Então, se for uma sutura com pontos muito largos, muito espaçados, isso pode favorecer a formação dessa cicatriz hipertrófica. Podem se constatar que o puerpério remoto, a gente pode encontrar alterações como o quê? Cicatriz hipertrófica, queloide, aderências e fibroses, tá? E qual é a diferença entre elas? Então, por exemplo, a cicatriz hipertrófica, ela vai regredir espontaneamente para aproximadamente 1 ano,
né? Então, vai passar um ano com aquela cicatriz alta, tá? O que a fisioterapia faz? Ela diminui esse tempo, né? Ela não deixa chegar nessa hipertrofia, tá? Por todas aquelas alterações de face que a gente já viu, alterações posturais, tá? Então, uma cicatriz, ela pode sim alterar meu processo de postura por influência na minha fáscia. A cicatriz hipertrófica, ela acontece dentro dos limites, então ela tem alguns limites de lesão. O queloide não, ele vai expandindo, tá? A cicatriz hipertrófica, ela tem ali aquele limite de lesão. Normalmente o queloide não regride espontaneamente, tá? Ele só expande. E a fibrose que se forma, ela vai ultrapassar o limite da lesão cicatricial, tá? Ela fica grande, espalhada, certo? Como que a gente vai tratar essa cicatriz, então? Tá? Então, o que a gente observa? Lembra que a gente falou que a cicatriz vai interferir na fáscia? Então, tem que fazer uma mobilização dessa cicatriz, uma mobilização facial, tá? Então, por exemplo, eu posso manipular essa cicatriz após 30 dias do parto, tá? Vou realizar uma massagem IS com fricção em toda a sua extensão. Então, eu vou observar. A mulher tem diabetes? Não tem diabetes? A cicatriz está fechadinha, né? Não está vazando, não está saindo nenhum líquido intercorrente. Eu posso manipular essa cicatriz. Então, eu começo tentando realinhar as fibras, tentando desaproximar as bordas, né? Então, eu faço meio que um alongamento até o limite de elasticidade do tecido. Então, eu faço um alongamento dentro do limite de elasticidade do tecido. Perdeu a elasticidade? Parei. Perdeu a elasticidade? Parei, tá? Posso realizar uma massagem de fricção IS em toda a extensão, desde que essa cicatrização esteja ok. 30 dias após o parto. Vou evitar a exposição solar, principalmente nos primeiros 6 meses pós-parto, tá? Porque o sol escurece a cicatriz, ela sensibiliza os melanócitos que estão ali ativos, tá? Por causa dos hormônios gestacionais que ainda estão ali, e pode deixar a pele hiperpigmentada. Essa foto, com esse gancho, chama-se crochetagem, tá? É uma manipulação facial que se faz, tá? E aí eu posso fazer com o intuito de liberar essa fáscia e liberar essa cicatriz. O edema, tá? Então, nessa fase do puerpério, é mais comum a presença de edema nessa região de abdômen, tá? Então, a barriga, ela tende a permanecer mais inchada por um período maior de tempo, tá? Observar se essa gestante não tem edema de membro inferior, superior e se ainda permanece o edema de face, tá? Como que a gente vai tratar esse edema? Né? Então, por exemplo, vou observar esse edema. Na presença de um edema subcutâneo, de inflamação ativa, eu vou observar o sinal de Godet, tá? Ou de cacifo. Então, a gente aperta, tá, o membro e aí você vai observar se o dedo afundou e o buraquinho ficou. Se ficar, eu vou observar o tempo de retorno. Afundou e permaneceu mais de 1 minuto, eu vou marcando as cruzes. Então, por exemplo, afundou, ficou fundo e não retornou, tá? Então, conforme a gravidade que eu vou observar subjetivamente, vou marcando as cruzes. Então, presença de edema com cacifo e não retornou nada, eu vou marcando as gravidades, tá? Então, o cacifo não retornou, o tempo manteve-se, e aí
Passado 1 minuto, esse cacifo ainda está, marca outra cruz, tá? Então, de acordo com a gravidade, da intensidade desse edema, eu vou registrando no meu prontuário com o sinal de cruz, edema, e a cruz como se fosse uma gravidade maior desse edema. Após 30 dias do meu parto cesáreo, a drenagem linfática manual, principalmente no abdômen, pode ser retomada, tá? Porque tem gestantes que elas fazem a drenagem linfática manual gestacional, drenagem gestação. E aí, por causa de todo esse desequilíbrio hídrico, os hormônios, as cicatrizes que interferem na minha drenagem, que vai ser a nossa próxima aula, tá, de drenagem, a gente vai observar que após 30 dias eu posso drenar essa puérpera para retornar, para ver mais esses equilíbrios hídricos, em respeito a essas lesões de incisão, seja abdominal ou seja de assoalho pélvico, tá? Vou estimular o uso da meia compressiva, 3/4 ou 7/8, tá? Para contribuir com essa regressão desse edema. E estimular o enfaixamento compressivo, tá? Que é uma alternativa ao uso da meia de compressão. Então, o enfaixamento, ele tem que ser ascendente, tá? Principalmente se for de membro inferior, ele tem que ser ascendente. E a minha faixa, ela não pode ultrapassar 5 centímetros da outra volta. Então, tem que ser voltas mais próximas, tá? Então, ela tem que ser menor que 5 centímetros. Então, por exemplo, tem 5 centímetros aqui, envolveu, né? Aqui onde eu envolvi, a faixa tem que vir instantaneamente próximo após, para a compressão não ficar aquelas sanfoninhas, tá? Porque aquilo ali marca, tá? Então tem que ser bem rente, a compressão tem que ser única, tá? Porque se eu dou uma volta e depois eu dou uma volta lá na frente, aquele espaço ali ficou sem compressão, tá? Então tem que tomar cuidado no meu enfaixamento. Geralmente ele é o quê? Ele é ascendente. Começa do pé e vai subindo sobre a perna, tá? Que eu enfaixo. Olha o cacifo, o sinal de Godet, tá vendo? Olha o edema, olha a compressão do dedo. Ficou o cacifo fundo, aprofundado, manteve-se, e aí eu vou marcar conforme a gravidade. Esse aqui é um cacifo grave, né? 4 cruzes. Eu vou lá e marco na ficha da paciente, tá? Conforme vai melhorando, eu vou diminuindo as cruzes. Mas esse aqui é um cacifo grave, tá vendo? Ficou fundo, manteve-se e geralmente é sinal de edema subcutâneo. Vamos parar só um pouquinho aqui. Já retorno, só um minuto.